perguntar aqui para os meninos. Alguém daqui do estúdio já ouviu falar em células-tronco partindo de dente do siso ou de dentes de leite? Não? Ninguém? Você já ouviu, Carica? Só o Carica, mais alguém? Mais ninguém. Então, olha, a gente já começa por aí. Então, tô te perguntando, você já ouviu falar nisso? A gente trouxe em primeira mão no programa o cirurgião dentista, especialista em periodontia e estética, Dr. Paulo Sarian. Bem-vindo. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. E, bom, achei o assunto interessantíssimo. Já falamos de células-tronco aqui no Você Bonita. Já demonstramos, inclusive, como são colhidas no momento do parto, o cordão umbilical, e explicamos isso já algumas vezes. Agora, a partir do dente do siso ou de um dente de leite, para mim, é novidade. Que interessante. Doutor, então esses estudos começaram quando? O que a gente pode dizer a respeito disso hoje? Aproximadamente 15 anos atrás se descobriu que células da polpa do dente, né, que aquela polpa é o popularmente conhecido como nervo, né, que dentro do nervo do dente existiam células-tronco. Então, de 15 anos para cá, então isso estimulou muito os dentistas a curiosidade de prosseguir em pesquisas, né? Olha que interessante. Vamos colocar uma foto, então, de um dente. A gente tem alguns aqui, só para a gente entender. É esta parte, onde é a parte do nervo que é considerada a célula-tronco? Boa pergunta. Quer dizer, aqui está o dente íntegro, inteiro, né? Tá. E aqui como se ele tivesse sido cortado, né, no meio, nesse sentido. Aqui você tem o esmalte, aqui a dentina e aqui a polpa. Esse tecido, essa polpa, que é conhecido como nervo, é que abriga, entre outras coisas, células-tronco. Gente, que interessantíssimo. Agora, a gente está falando aqui de um dente do siso ou qualquer dente? Sim, qualquer dente tem polpa. Todos os dentes têm polpa. Né? O que diferencia a utilidade desse dente para, eventualmente, você usar uma terapia celular utilizando células-tronco é a localização ou a disponibilidade. Né? No caso, os dentes de leite também, das crianças, são fontes de célula-tronco. Certo. Então, você pode congelar essas polpas de dentes do leite para, eventualmente, usar no futuro. Dentes expostos ao meio bucal normalmente não servem porque já sofreram algumas alterações, presença de bactérias e tudo mais. E do siso ele também, ele está interno. Exato, isso. Essa é a vantagem do dente do siso, quer dizer, é um dente que normalmente é jogado fora, né? E se a gente puder aproveitar esse dente, né? Aproveitar para isolar a polpa e aproveitar as células-tronco, seria de grande utilidade num futuro próximo. Não se sabe quando, né, nem exatamente para que se vai conseguir construir um dente no futuro, não se sabe ainda, muito longe disso. Mas tem muita pesquisa e, assim, as pesquisas são promissoras. Então vamos para a nossa mesa para a gente mostrar o seguinte. Bom, já entendemos que a polpa é importante, que podemos congelá-la, teremos células-tronco. Agora, assim como as células-tronco recolhidas aí no cordão umbilical, retiradas e armazenadas, podem trazer inúmeros benefícios para um tratamento caso ocorra, né, desse paciente, ou a mãe ou um irmão tem lá a compatibilidade de descobrir uma doença. E no caso dos dentes, né, o que seria importante, então, que tipo de doença ele poderia ajudar na cura? Ou, né, como ele entraria? Certo. Quem conseguir armazenar, então, essa polpa? Essas células tronco de polpa, elas podem se transformar, por exemplo, em osso, em cartilagem, em tecido cardíaco, em tecido nervoso. E na própria dentina, pode recuperar a dentina do próprio dente. Pode se transformar, pode ajudar a recuperar osso de um dente que perdeu o osso por problemas de gengiva, por exemplo. Então, você pode transformar essas células, elas não são tão versáteis como aquelas do embrião, né? São mais polêmicas, né? Então, você tendo células da polpa isoladas, né, multiplicadas e acessíveis para tratamentos com célula-tronco, você pode utilizar eventualmente para córnea, por exemplo, também tem um trabalho, experimental.
em córnea. Né? Olha isso. Então são outras doenças, outro grupo de doenças. Sim, formação de tecidos. Tecidos, que essa polpa pode ser utilizada. Sim. Mas aí a gente pensa, bom, então tem 15 anos que essas pesquisas se iniciaram. Aqui no Brasil, esses dentistas precisam estar capacitados, então, para extrair. Há uma extração diferente? O que é feito no momento que se retira o dente? Isso, boa pergunta. Na verdade, se o dentista se depara com um paciente que tem um dente do siso incluso, por exemplo, né? Ele pode chamar um especialista em terapia celular, né? Mas que tenha também um centro tecnológico de tecnologia celular apropriado, né? Regulamentado pela Anvisa para trabalhar bem essas células. Então, combinar com esse especialista a técnica de extração, que não pode machucar essa polpa, né? Extrai esse dente do siso, esse dente é levado para um centro de tecnologia celular, né, apropriado. Essas células são isoladas e são congeladas. São congeladas. Exato. Assim como em centros que congelam células-tronco do cordão umbilical, isso. Congelaria, então, a polpa com as células-tronco dos dentes. Exato. Isso já tem no Brasil? Então, centros de tecnologia celular para células da polpa, já é oferecido esse serviço, mas é importante que as pessoas em casa... procurem se informar sobre esses centros que oferecem congelamento de polpa, de dente especificamente, para saber se esse centro está de acordo com as normas da Anvisa também. Legal. Porque senão você pode armazenar de uma maneira, não é? Quer dizer, acreditando que vai ser útil no futuro. E, infelizmente, pode ser que não seja possível, entende? Tem que ser uma empresa séria para o momento da extração e, claro, levar isso até esse laboratório tem todo um cuidado, assim como outras células-tronco, para não perder, né, a função, porque ele tem que estar ali, como você disse, que termo a gente pode usar? Virgem, não pode ter passado por nada, exatamente, né, que possa detonar essa polpa. Exatamente, por isso que a extração tem que ser muito bem feita também, não pode injuriar essa polpa, machucar essa polpa. Tem que sair o dente inteirinho. É muito cuidadoso. Vamos colocar uma perguntinha na tela, que estão chegando várias perguntinhas, o assunto é muito bom. Vamos lá, na tela então, um beijo para Lindy. Lindy, beijo para você, obrigado pela pergunta. Os dentes do siso que foram extraídos ainda abrigam essas células-tronco ou apenas os que são inclusos? Boa pergunta, vou dar um recado. Já extraídos, ainda tem essa célula-tronco ou apenas os que estão inclusos? E eu acrescento, e os que já apareceram aquela pontinha e começaram já, né, a dar até aquela dorzinha que a gente sabe que é bem desagradável. E aí, doutor? Muito bem, é uma boa pergunta, porque na verdade o ideal é que os procedimentos sejam simultâneos, ou seja, sabendo que vai extrair um dente do siso, o dentista já se prepara e já chama esse centro de tecnologia celular ou um especialista que envia produtos para que esse dente seja armazenado imediatamente da maneira correta. Entendi. Então, se um dente foi extraído, mas está guardado há horas, dias, já teve contato com o meio, não serve mais. Ele tem que ser extraído. E aí, de preferência, sendo o siso incluso, mas aproveitando, como você disse, uma pontinha de nada, um pouquinho ainda dá. Ainda dá? Ainda dá. Olha que interessante. Porque não pode ele estar erupcionado. Ele tem que tem contato com algum líquido para já segurar tudo isso, né? Deve ser mais ou menos dessa forma. Sim, exato. E aí correr para o laboratório. E mandar para o laboratório. Para que tenha menor chance de contaminação, como você disse. Vamos para uma próxima imagem, então, para a gente entender mais ainda, porque você comentou de dentes de leite. Aqui tem o siso, então, incluso, tá? Sim. Essa seria uma situação ideal, né? Quer dizer, primeiro molar, segundo molar, esse é o terceiro molar, o dente do siso. Aí você pode ver que ele está coberto por gengiva, não totalmente coberto por osso, mas ele está isolado do meio bucal. Quer dizer, ele não está em contato com saliva, com alimentos ácidos, nada. Então, teoricamente, essa polpa, né, que está aqui dentro, ela está intacta. Ela é preservada. É preservada. Aí você tem mais chance de conseguir células-tronco dessa região. E quem tem, então, todos, né, pode guardar todos. Sim, porque esse é um fator limitante no caso dos dentes. Quer dizer, a quantidade, pelo volume do tecido, a polpa é muito pequena. Quer dizer, entendi. Você conseguir muitas células de polpa
Quanto mais dentes, melhor. Muito bom. Vamos colocar o videozinho, então, que mostra como é feita a extração, inclusive para curiosidade, para quem precisa retirar o siso e ainda não retirou. Exato. Na verdade, não precisa ter medo, gente. Eu tinha muito medo, mas tirei tranquilo. Vamos lá, doutor. Pare quando quiser as imagens. Ah, tá. Bom, tudo bem. Esse vídeo é bem rápido, já até mostrou. Não, né? vamos dar um loop nele. Vamos lá, vamos para mais uma. Mas é isso. Você viu, o dente estava nas mesmas condições que aquela fotografia. Tá. Olha, se quiser dar uma parada agora, aqui, é bom. Pode a gente parar. não está vendo. Isso. Então você não sabe que o dente, não vê o dente do siso, só radiograficamente, ou por uma tomografia. Então, tem condições? Tem. Não está exposto ao meio bucal, está fechado, está coberto por gengiva, certo. A polpa está guardada lá dentro. Então esse é um bom candidato. Lá. E aí ele vai utilizar... O dentista tem que abrir, né? Realmente tem que fazer um corte. Esse é mostrando um outro com um pouco mais de dificuldade, tem um pouquinho mais de osso, ele usa uma broca para tirar isso. Certo, mas isso continua mantendo, sim, né? Sim, porque você vê, o dente está íntegro. Entendi. Não pode quebrar o dente para tirá-lo. Exato. Então, por isso, tem que ser um dentista também experiente, porque... O profissional do laboratório vai apenas armazenar assim que o dente sair. Sim, exatamente. Mas quem vai cuidar desse dente para que ele conserve a polpa é o dentista. É o dentista. Então tem que ser um especialista. Às vezes o próprio especialista precisa cortar o dente no meio para tirar, para fraturar para tirar. Que tem caso que não dá, né? Ele não sai. Tem caso que não dá. Então, mesmo um bom dentista pode, às vezes, pode inviabilizar esse procedimento, mas... Para alguns casos, para muitos, na verdade, dá para você aproveitar. Muito legal. Agora eu vou fazer o seguinte, já que a gente falou de células-tronco do siso, vamos entender, nós somos mamães, as células-tronco dos dentes de leite. Vamos, sei lá, vamos fingir aqui que são dentes de leite. Como que funciona para os dentes de leite? Porque eles vão caindo, doutor. Exato, é mesmo. E aí? O procedimento é o mesmo, quer dizer, sabendo que... Tá bem molinho. Sim, que os dentes de leite estão para cair ou precisam ser extraídos para que o permanente possa erupcionar corretamente, pode-se da mesma maneira programar essa extração para que o dentista no ato da extração já consiga promover, unir os procedimentos e fazer o que for necessário para encaminhar isso para um centro de tecnologia celular. Olha só, então antes, de repente, quem agora sabendo disso, quem pensar quiser saber mais, é claro que a gente vai colocar aqui a pauta, passar esse início de informação, mas a gente trouxe um profissional que está contando sobre os estudos, né? Por isso eu não sabia que já tinha no Brasil laboratórios especializados para esse congelamento. Então, isso hoje já ocorre aqui no Brasil. O número de laboratórios especializados para essa finalidade é muito pequeno ainda. E particulares? São particulares. Tá. São particulares. Então, laboratórios que a gente chama de centros tecnológicos celulares são muito pequenos ainda. Então, precisa tomar cuidado justamente na hora de armazenar, saber se é um laboratório. O interessado pode consultar o Conselho Federal de Odontologia. Legal. Ou a Anvisa para saber se aquele laboratório que está oferecendo esse serviço de congelamento de polpa, porque é muito específico isso, se ele está regulamentado, quer dizer, para ter condições de fazer o procedimento correto. Não existem muitos. Mas existem dentistas muito capacitados que estão construindo centros como esses. Pensando também no futuro, né? Uma empresa chamada Revologenics. A gente não pode contar. Não, tudo bem. Não, é só que é empresa, mas tudo bem. Foi rápido. É porque, para não parecer que a gente está fazendo propaganda de alguma empresa. Mas existe... E as pessoas podem encontrar fazendo pesquisas, inclusive pela internet. Sim. Certo? Exato. Porque, na verdade, assim, nosso intuito é que você, sabendo a informação, vai tomar a decisão se quer procurar aí uma empresa. Eu não tinha nem ideia disso. Mas vamos colocar mais uma perguntinha? Sim. Vamos lá, estão chegando várias. Todo mundo com dúvida, mas olha, vamos tomar as decisões corretas, né? Dani, um beijo pra você. A partir de qual idade, então, pode-se retirar os dentes do siso para realizar essa doação? Vou dar um recado, já volto. Excelente pergunta. Será que é você, Dani? Bom, tem uma idade certa, doutor, que a gente pode colocar para retirada do siso, que é recomendável? Não. Não, na verdade, não dependeria da idade propriamente dita. Quer dizer, o que deve acontecer é que deve haver uma indicação também para a extração do dente do siso, né? Quer dizer, se é um dente do siso que o paciente que vai utilizar, que está numa posição boa, que tem condições de erupcionar e vai ajudar essa pessoa a mastigar, também não precisa extrair obrigatoriamente para
para preservar. Entendi. Quer dizer, pode-se fazer essa opção também, mas a indicação da extração tem que partir do dentista, e a partir do momento que houver indicação para extrair, conversar com o paciente se ele está interessado, né? Pode ser aos 18, aos 19, aos 20. Tem estudos mostrando que pacientes até com mais de 30 anos, que tiraram dentes do siso inclusos, se foi possível, com mais de 30 anos, também isolar células tronco. Consegui isolar? Sim, de dentes do siso. Eu tirei com mais de 30, eu tirei ano passado, mas eu ainda tenho 2, faltam 2, meus, foram 2, ainda faltam 2. Quem sabe? Ai, meu Deus, e a coragem, coragem. Eu vim apresentar o programa, até um parênteses muito, né, que eu lembro, eu deixei um programa gravado, né, numa segunda-feira, retirei na sexta e voltei logo na terça. Mas eu ficava meio assim, né, diretor, meio de lado, com o cabelo, porque não teve jeito, ainda estava inchado. Mas eu acho importante a gente tomar a decisão certa, até para não prejudicar outras coisas, não é verdade? Que ele pode empurrar outros dentes, pode inflamar, né? Pode ter cárie. Exato. Então tem que tomar esse cuidado. Pode provocar cárie num dente vizinho, um dente incluso. Né? Pode provocar perda óssea no dente vizinho também. Quer dizer, pela má posição do siso, provoca... Aí um dente acaba levando 2 dentes embora. Quer dizer, por um problema provocado por um dente. Olha só, então tem que tomar cuidado, tem que passar pelo dentista, a gente fazer tudo bonitinho, fazer as limpezas todo ano, né? Exato. E a gente colocou a imagem aí, doutor, de um centro, né? De congelamento, como ilustração, mas eu acho que fica aquela dica mesmo de procurar um centro sério e conversar com o seu dentista se ele tem aí esse conhecimento, né? Se ele está apto para te passar essas informações. Agora, só para fechar, uma curiosidade. Até quanto tempo, a gente já tem essa informação, até quanto tempo essas células-tronco podem ficar armazenadas? Indefinidamente. Bem armazenadas. Isso é uma coisa do futuro mesmo? Sim, é do futuro. O que se sabe hoje, o que já se sabe, é que elas são capazes de se proliferar, né, e se transformar em outros tecidos. Então, olha só. Essa é uma informação muito importante. Agora, atualmente no Brasil não existe, neste momento, nenhum tratamento sério utilizando células-tronco. Agora, legal dizer isso. Se vale a pena guardar no futuro, ao invés de jogar o dente do siso fora, por exemplo, guardar esse dente, se for possível, para daqui a 10, 15, 20 anos se beneficiar de algum tipo de tratamento para reconstruir tecidos, sem dúvida vale a pena. Então, olha que bacana, olha, cheia de novidade muito, muito interessante, apesar de já ter estudos envolvidos aí há 15 anos, mas interessantíssimo, nunca tinha ouvido falar nisso. E olha o futuro, é o futuro da medicina, é o futuro desses profissionais capacitados que estão aí pesquisando e, como você, atentos a todas essas mudanças. Obrigada mais uma vez, foi um super prazer. Eu vou deixar um contato para vocês, quem quiser tirar mais dúvidas, que é o site www.clinica.sarian. Então, a Clínica Sarian, tudo junto, Clínica, SARIAN.com.br, clinicasarian.com.br. Hoje a gente recebeu o Dr. Paulo Sarian, que é cirurgião dentista e especialista em periodontia e estética. Muito obrigada, foi um super prazer conhecê-lo. Parabéns prazer também. pelas informações e simpatia. Até a próxima, obrigada.